A Grande Depressão, na manhã de outubro. Em 29 de janeiro de 1929, o ar em Wall Street estava elétrico. A tensão era palpável. O que antes era um estrondoso mercado de ações, uma força imparável de riqueza e ambição, de repente desmoronou. A terça-feira negra havia chegado. Em questão de horas, as fortunas desapareceram. Homens internos impecáveis permaneceram incrédulos, observando a queda vertiginosa dos preços das ações. O pregão mergulhou no caos quando o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Mas isto não foi apenas um dia ruim em Wall Street. Foi o início da pior crise econômica catástrofe na história moderna. Por anos, os Estados Unidos estiveram em alta, na onda dos loucos anos 20, uma era de ações em alta, crédito fácil e otimismo sem limites. Todos queriam participar. Pessoas comuns gastaram suas economias para entrar no mercado, acreditando que as ações poderiam só subir. Mas abaixo da superfície, o perigo espreitava. A especulação corria solta e os bancos, ávidos por lucros, emprestaram dinheiro de forma imprudente a investidores que não tinham meios para pagar. O mercado tinha se tornado um frágil castelo de cartas. E naquele fatídico dia de outubro, tudo desabou. À medida que os preços das ações despencaram, começou o efeito dominó. Os bancos investiram fortemente no mercado, falharam uma após a outra. Famílias correram para sacar suas economias de uma vida, apenas para encontrar portas trancadas e cofres vazios. Empresas ruíram, empregos desapareceram. O desemprego disparou para o impressionante 25%. Linhas vermelhas se estendiam por vários quarteirões. Na América rural, os agricultores perderam suas terras para execuções hipotecárias implacáveis, enquanto a poeira bol transformou campos outrora férteis em desertos áridos. A dor não se restringia aos Estados Unidos. A Grande Depressão reverberou por todo o globo, destruindo economias da Europa para a Ásia. As nações se voltaram para dentro, criando tarifas em tentativas desesperadas para protegerem eles mesmos. Mas, em vez disso, sufocaram o comércio global. Durante anos, os governos buscaram soluções desesperadamente. Na América, o presidente Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal, uma experiência ousada de obras públicas, reformas financeiras e redes de segurança social. Era uma tábua de salvação, mas a recuperação foi lenta. No fim das contas, não foi a política, mas a guerra que pôs fim à depressão. O início da Segunda Guerra Mundial reativou a indústria, impulsionada pelo emprego em massa e a economia restaurada à estabilidade. A crise do petróleo. Em outubro de 1973, um evento silencioso, porém devastador foi usado, não com balas ou bombas, mas com barris de petróleo. A Organização Árabe de Exportação de Petróleo, OPEC, fechou as torneiras, impondo um embargo a nações que apoiaram Israel durante a Guerra de Yom Kippur. Quase da noite para o dia, as economias mais poderosas do mundo se viram ofegantes, sem combustível. O que se seguiu foi caos econômico em uma escala sem precedentes. Os preços de petróleo não apenas dispararam, eles quadruplicaram, saltando de $3 por barril para quase 12. Postos de gasolina nos Estados Unidos tornaram-se campos de batalha. Enfileiradas intermináveis de motoristas desesperados serpenteavam pelos quarteirões, esperando horas para um tanque de gasolina racionado. Algumas estações ficaram sem combustível, outras impuseram limites. De repente, uma viagem rotineira para o trabalho ou o supermercado se tornou uma cara decisão. Mas a crise era mais do que uma simples inconveniência no posto de gasolina. Enviou ondas de choque por toda a economia. O custo de tudo, desde alimentos até transporte, disparou. Empresas foram prejudicadas por custos de produção exorbitantes, reduziram operações. Empregos desapareceram, inflação disparou. O crescimento estagnou. Economistas buscavam desesperadamente por respostas, enquanto o mundo enfrentava uma nova realidade aterradora.
A estagflação, uma mistura rara e devastadora, de crescimento estagnado, desemprego em crescimento e inflação disparada. Isso não era apenas uma crise de petróleo, era um alerta energético. As nações industrializadas ao longo dependeram de petróleo barato do Oriente Médio, mas agora essa dependência havia se transformado em uma vulnerabilidade. Governos foram forçados a repensar suas estratégias energéticas. A crise impulsionou o mundo em direção a novas soluções, eficiência de combustível, alternativas fontes de energia e reservas estratégicas de petróleo. As dinâmicas de poder também mudaram. Nações exportadoras de petróleo, antes vistos como fornecedores, haviam se tornado economicamente influentes, detendo imensa influência sobre as mais poderosas economias do mundo. A crise financeira global de 2008. Tudo começou com um sonho, a de ter uma casa própria para todos. No início dos anos 2000, bancos e credores impulsionaram um boom imobiliário sem precedentes, distribuindo hipotecas para qualquer um que pedisse, mesmo aqueles com crédito duvidoso. Preços de imóveis dispararam e Wall Street viu uma oportunidade. Em vez de questionar o castelo de cartas que estavam construindo, as instituições financeiras dobraram de aposta. Bancos agruparam empréstimos subprime de alto risco em produtos financeiros complexos, chamados títulos lastreados em hipotecas, ou MBS, e obrigações de dívida colateralizadas, ou CDOs. Estes eram então vendidos a investidores em todo o mundo, com rótulos AAA por agências de crédito que não entendiam ou não se importavam como eles eram realmente frágeis. Durante anos, o sistema parecia imparável. Os investidores lucraram, os bancos prosperaram, os proprietários acreditavam que os preços nunca cairiam. Mas as rachaduras começaram a aparecer em 2006, quando os preços de imóveis atingiram o pico. À medida que os valores despencaram, os proprietários de casa se viram até o pescoço devendo mais do que suas casas valiam. A inadimplência de hipotecas disparou. Então veio 2008, o ano em que o mundo desabou. Lehman Brothers, um gigantesco banco de investimentos, desabou durante a noite, enviando ondas de choque através dos mercados globais. O setor financeiro biltou tudo isso e especulação temerária congelou. Bancos pararam de emprestar, mercados de ações despencaram, trilhões de dólares desapareceram. Governos se esforçaram para evitar uma completa ruína econômica. O governo norte-americano injetou 700 bilhões de dólares em bancos falidos através do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos, o TARP. Bancos centrais reduziram drasticamente as taxas de juro a quase zero. Incentivos fiscais inundaram a economia em uma tentativa desesperada para restaurar a confiança. Mas, para milhões, o dano já estava feito. Casas tomadas pelos bancos, empregos desapareceram, economias evaporaram. A crise mergulhou o mundo em uma profunda recessão, expondo a ganância, a supervisão deficiente e a fragilidade sistêmica que havia alimentado o colapso. Na sequência, governos impuseram regulações mais rígidas, incluindo a Lei Dodd-Frank, visando impedir uma outra catástrofe. A pandemia de Covid-19. No início de 2020, o mercado de ações estava imparável. O S&P 500 e o Dow Jones estavam atingindo níveis recordes, impulsionados por uma economia forte e otimismo dos investidores. Mas nas sombras, uma ameaça invisível se espalhava, uma que faria os mercados entre joelhos mais rápido do que nunca. No final de 2019, surgiram notícias sobre um misterioso vírus emergindo em Wuhan, na China. Inicialmente, poucos prestaram atenção. Os mercados deram de ombros às manchetes. Mas em fevereiro de 2020, com o vírus espalhando-se além da China para a Itália, Irã e o resto do mundo, o que parecia uma crise de saúde distante, de repente se tornou uma emergência global. Então chegou março, o mês em que os mercados entraram em colapso. O pânico se instalou quando governos decretaram lockdown total nas economias. Empresas fecharam da noite para o dia, cadeias de suprimentos congelaram. Investidores temendo uma recessão mundial correram para as saídas.
Em poucas semanas, os mercados de ações desmoronaram. O índice Dow Jones sofreu seus 3 piores dias em um único dia em pontos de queda. 9 de março, 12 de março e, mais uma vez, 16 de março. Com queda de quase 13% em uma única sessão. Esses dias se tornaram conhecidos como Segunda-feira Negra, Quinta-feira Negra e, mais uma vez, Segunda-feira Negra. Bem quando parecia que as coisas não poderiam piorar, uma guerra de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia fez os preços de petróleo caírem em queda livre, adicionando ainda mais combustível ao fogo. Foi um caos, mas governos e bancos centrais contra-atacaram. O Reserva Federal dos Estados Unidos reduziu drasticamente as taxas de juro a zero e lançou programas de estímulos massivos. O Congresso aprovou a Lei CARES, um valor histórico de 2,2 bilhões de dólares. O pacote de resgate de trilhões, que enviou diretamente pagamentos aos cidadãos e incentivou o aumento de negócios. Ao redor do mundo, os formuladores de política se esforçaram para conter as consequências econômicas. Apesar da devastação, algo extraordinário aconteceu. Em abril, começaram os rumores sobre a vacina. Desenvolvimento e ascensão da economia do trabalho remoto liderada por gigantes de tecnologia e empresas como a Amazon e o Zoom desencadearam uma mudança histórica. As ações subiram a um nível recorde. Em agosto de 2020, o S&P 500 tinha apagado completamente suas perdas, marcando o mercado a descoberto mais curto da história. Mas abaixo da recuperação de Wall Street, Main Street estava sofrendo. Pequenos negócios colapsaram. O desemprego disparou. A crise expôs uma profunda desconexão entre mercados financeiros e a economia real, uma divisão que persiste até hoje. A crise de Covid-19 não foi apenas uma tragédia financeira, foi um lembrete de quão rápido o medo pode se espalhar, de quão crucial a intervenção de governo pode ser, e de quão imprevisível a economia global de fato é. Porque em 2020, os mercados não simplesmente caíram, eles despencaram, se recuperaram e deixaram o mundo transformado para sempre. A história nos mostrou repetidamente que nenhuma economia está imune. Colapsos acontecem rapidamente, as recuperações são lentas e as lições são frequentemente esquecidas. Então a questão é, o que desencadeará o próximo colapso? Certifique-se de estar preparado. Inscreva-se e junte-se a nós enquanto analisamos o passado para prever o futuro.